Olá, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês e eu vou falar do assunto que eu mais amo, que é a epigenética, tá bom? Vou dar uma ênfase na epigenética, na programação durante a fase gestacional. Vou falar um pouquinho de gestação e um pouquinho de programação do cérebro, dos órgãos, tá? No feto. Então, é bastante interessante esse assunto e ele é fundamental, ele não está nos livros ainda, dessa forma como eu estou colocando aqui. Mas eu estou deixando os artigos para que vocês possam consultar, tá bem? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, vou tentar fazer uma aula mais rápida, para não ficar aquele negócio interminável, porque eu sou capaz de falar disso assim, centenas de dezenas de horas, tá bom? Então, vou falar dos aspectos epigenéticos do desenvolvimento embrionário e vou falar também de estresse e estados emocionais, especialmente na gestação, tá? É um assunto para embrião mesmo, especialmente. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não pode imaginar, por exemplo, como é que são esses mecanismos, né? É difícil para a gente imaginar como é que esses mecanismos atuam, porque se você for pensar num vegetal, que você pega aí um quadradinho de cenoura, coloca para brotar e ele se torna uma cenoura inteira, quer dizer, esse vegetal, ele vai ter que formar raiz, ele vai ter que formar folha, ele vai ter que formar todas as partes do seu ser a partir de uma única, né? Então, é meio estranho a gente ficar pensando nessas coisas. Mas isso acontece. Mas é mais fácil ainda a gente pensar num vegetal do que num organismo mais complexo, como um ser humano, um animal, né? Mais difícil ainda. E outra coisa, quando a gente pensa que humanos e drosófilas têm mecanismos tão semelhantes de desenvolvimento, mas são seres tão diferentes, pelo menos assim a gente se acha, né? Sou tão diferente de uma drosófila, e de fato é muito menos complexo uma drosófila do que um ser humano, mas os processos de desenvolvimento são muito similares, tanto é que se aprendeu muito do desenvolvimento embrionário estudando drosófila também, desses mecanismos genéticos de regulação dos genes que dão as partes anterior, posterior, é, é, que define o que vai ser a parte ventral e dorsal, né? É idêntico drosófila com a gente, né? Que são os genes que regulam o desenvolvimento embrionário. Bom, mas quando a gente olha, né, esses processos, por exemplo, como que uma célula sabe para onde que ela vai? Que ela vai fazer cavidade, que ela vai abrir, por exemplo, é, uma cavidade e que ela vai participar de um órgão que vai fazer um broto. Como é que isso acontece? Então, na verdade, se conhece muito pouco a esse respeito no desenvolvimento humano, porque é difícil estudar embrião humano, mas é muito mais fácil você estudar, por exemplo, um embrião de um rato, onde você consegue interromper a gestação e agora eu vou estudar essa fase, agora eu vou estudar essa outra, né? Então, a gente sabe que tem homologia, mas até que ponto que isso é assim que acontece, né? Não sabemos perfeitamente. E então a gente já sabe, por exemplo, que essa relação célula-célula, ou seja, eu devo seguir aquela célula que está do meu lado. Então, uma sinalização que acontece em uma célula, ela vai contaminar aquelas que estão ali em volta, nessa relação célula-célula. Tanto é que quando eu quero definir uma célula indiferenciada para ela se diferenciar em alguma coisa, eu posso, por exemplo, usar um extrato celular. Por exemplo, de fígado, coloca uma célula tronco ali indiferenciada, deve se definir em fígado. E assim por diante, isso em estudos in vitro, tá? Então, aqui é um desenvolvimento de embrião de ouriço do mar, e a gente vê aqui corado, isso é microscopia confocal de luz, que não mata o embrião, é um início do desenvolvimento, em que cada célula está sofrendo mitose, esse marcador em verde é um marcador de citoesqueleto, e o marcador em vermelho é um marcador de membrana celular. Então, a gente vê
como é que está sendo a disposição e como essas células caminham durante as mitoses sucessivas que estão acontecendo aqui, tá? É bem bonito a gente ver isso, né? E aquela cavidade que está se formando ali. Bom, então, o que vai definir o que vai ser cérebro, que vai ser olhos, que vai ser fígado, que vai virar somito, né? É porque existe uma programação. E essa programação ela é molecular. E não é fácil a gente entender como é que isso acontece. E a gente não sabe muita coisa ainda, tem muito a se descobrir. Mas a gente sabe que as células sofrem destino. E depois de destinadas, elas não retornam mais a serem, normalmente não retornam mais a serem diferenciadas. Então, esse destino, ele é dado por meio epigenético. Então, as células são todas iguais do ponto de vista genético, porque elas vêm todas da célula ovo, né? Que é o espermatozoide mais o oócito, né? Que formam a célula ovo ou zigoto. Então, todas as células provêm disso. Então, são todas iguais do ponto de vista genético. Mas por que são diferentes? São diferentes porque, do ponto de vista de regulação da expressão gênica, que é dado por mecanismos epigenéticos, elas vão se diferenciando em tipos celulares. Então, geneticamente, um neurônio é idêntico a uma célula muscular, só que do ponto de vista de expressão gênica, a expressão gênica deles é diferente. A mesma coisa um tecido epitelial, né? Vai expressar a queratina, que é a marca dele, né? E aí, quer dizer, os outros tipos celulares, o gene da queratina está silenciado, tá? Então, é assim que a gente deve pensar. Então, como eu falei, a gente estuda através de modelos, e esses modelos, eles são importantes para a gente entender um pouquinho melhor como é que as coisas acontecem, tá? Então, tem esse artigo ele é de 2018, falando da regulação epigenética do desenvolvimento, e se o rato, né, se o rato ou o camundongo são bons modelos para entender um pouquinho melhor o desenvolvimento humano. Então, é bem interessante, porque ele explica os mecanismos epigenéticos. Então, a gente tem alguns mecanismos que a gente conhece razoavelmente bem, que são a metilação do DNA, tem a metilação das caudas das estonas, que pode ser monometilada, bimetilada ou trimetilada. Tem acetilação e desacetilação também da lisina, das caudas de estona, que vão dar maior afinidade ou menor afinidade do DNA com essas estonas, fazendo com que o DNA esteja numa conformação mais aberta ou mais fechada, tá? Tem também os microRNAs, que são RNAs reguladores. Então, esses são os mecanismos epigenéticos mais conhecidos, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais deles, tá bom? Bom, então, baseado no que acontece no ambiente, por exemplo, presença de toxinas, tipo de dieta, estresse, atividade física e muitas outras coisas, como o consumo de álcool, cigarro, drogas, patógenos, etc., a sinalização no genoma, seja diretamente no genoma através de marcas de metilação nas regiões reguladoras dos genes, ou de marcas nas caudas de estonas, que são de acetilação, ubiquitinação e etc., elas vão definir as conformações do DNA, vão definir também a expressão gênica, e isso vai interferir no fenótipo. Então, isso vai dar ao indivíduo uma suscetibilidade a doenças, resposta a estresse, mais ou menos longevidade e etc. Então, na verdade, isso nos coloca como responsáveis por aquilo que somos. É bem legal a gente ver isso, né? Porque a gente que se sente tão vítima da carga genética
que nós recebemos do nosso DNA, né, do nosso pai, da nossa mãe, a gente entende agora que esse DNA está sobre nossa responsabilidade. Ou seja, dependendo das minhas ações, eu vou ter um efeito, tá? E esse efeito é no meu fenótipo. Então, nesse artigo que eu mostrei, que faz a comparação entre os modelos, né, animal e humano, é bem legal, porque eles falam da diferença dos padrões de metilação até no ócito que não está em crescimento e no ócito que está mais desenvolvido, que apresenta até a vesícula germinativa. E aí você vê que os padrões de metilação são diferentes. A gente vê que a regulação já é diferente, tá? E a mesma coisa nas células germinativas masculina e feminina. Então, quando nós estamos formando as nossas células germinativas, os padrões de metilação que são nossos, que nós carregamos, eles são apagados na maioria dos genes. E fica um imprint da origem daquela célula. Por exemplo, se ela é a origem da mãe ou origem do pai. Porque os padrões de metilação da origem materna e paterna são diferentes. Então, isso daí pode modificar, não, na verdade modifica, dá um padrão. Tanto é que para poder juntar aí, para fazer um embrião, tem que ter a parte masculina e a parte feminina, pelo que a gente conhece hoje. A gente não consegue fazer, por exemplo, um bebê com duas partes maternas, juntando aqui um núcleo de um ócito com outro ócito. A gente não consegue fazer, porque existem padrões de metilação que são marcas da origem, que a gente chama de imprint genético, tá? Ou seja, são as marcas da origem. É como se fosse uma impressão digital que diz: você é uma célula que veio da mãe. Isso é o oócito. E o espermatozoide acontece a mesma coisa. Tem o imprint paterno, tá? E existem doenças que são relacionadas por erro nesse imprint. Doenças genéticas. Síndrome de Prader-Willi, por exemplo, é uma dessas síndromes do imprint, tá? Que vocês vão estudar isso em outro momento. Então, o que que acontece? Durante o início do desenvolvimento, existe uma perda dessas marcas de metilação, ficando apenas algumas que são do imprint. E depois, durante esse período que vai desde o amadurecimento do ócito e do espermatozoide, padrões de metilação e desmetilação específico, que dão diferenciação celular, e no início do desenvolvimento, aí começa um padrão único de aumento do padrão de metilação, que vai dar cada vez mais a diferenciação dos tecidos e órgãos, tá? Então, é assim que é a regulação do desenvolvimento embrionário. E esses padrões são epigenéticos, ou seja, padrões de metilação, acetilação, desacetilação, padrões específicos que vão definir a expressão gênica de cada tipo celular. Quanto mais desenvolvido o embrião, mais diferenciado é esse padrão, tá bom? E a gente sabe, por exemplo, que a metilação ela é tecido específica. Então, eu sei, por exemplo, que eu estou estudando no sangue um gene que se manifesta preferencialmente no hipotálamo. Então, por exemplo, é o NR3C1, né, que é um gene que faz o receptor do glicocorticoide. Ele tem regiões, então a gente vê que no hipocampo cerebral, ele é muito expresso, várias regiões dele são muito expressas, mas eu, por exemplo, se eu for estudar em sangue, uma região que eu estou estudando, por exemplo, a região F, dependendo do tipo celular que eu for pegar, eu não consigo estudá-lo bem, tá? Então, para poder fazer pesquisa nessa área, a gente precisa entender um pouquinho como é que é o padrão de metilação disso tudo.
Então, hoje, a gente já desenvolveu bastante nesse sentido de entender como é que essas coisas funcionam. E a gente sabe que alguns genes são alterados pelas nossas experiências no sentido de nos adaptar àquela vida. Só que existem genes que não são alterados pelas nossas experiências. Esses genes aqui que fazem parte do desenvolvimento, que eu falei para vocês, esses genes que definem lateralidade, né? Se é ventral, se é dorsal, se é lado direito, lado esquerdo, se é cefálico, se é caudal a expressão e tal, que vai definir esses, é, esses padrões, né? Que vão definir o nascimento e dos brotos, né? O aparecimento dos brotos que vão dar origem aos braços, essas coisas muito básicas do desenvolvimento. Esses genes não são normalmente alterados pelas nossas experiências, mas a gente tem exemplo de genes que são alterados, por exemplo, pela nutrição. Então, a gente sabe que dá defeito de fechamento de tubo neural, porque não fecha o tubo neural direito quando tem pouco ácido fólico. Por isso que a gente tem que suplementar as gestantes. Então, quer dizer que já dá defeito. Por quê? Porque existe alteração na expressão daquelas células que não conseguem fazer, por exemplo, o fechamento do tubo direito. Então, a gente já sabe que algumas coisas podem interferir. Então, vamos dividir esses genes. Existem genes que são ali mais controlados do ponto de vista epigenético e que são padrões que são criados com diferenciação de tecidos e órgãos durante a embriogênese. Agora, outros genes são fortemente alterados pelas nossas experiências, e são muitos. Então, esses a gente pode modular e controlar. Então, isso é importante, porque nos coloca como autores da nossa história, né? A gente não é mais vítima do nosso DNA. Nós podemos alterar o nosso DNA, tá? Então, não existe negócio de vítima. Então, eu falo que nós somos deixadores de marca e escrevemos no nosso DNA, né, a nossa história através da epigenética. Então, por exemplo, a gente tem padrões, por exemplo, de metilação, que são adicionados no início do desenvolvimento e que não são tirados mais, mas existem aqueles que são adicionados durante a vida, através das nossas experiências. Então, ao longo da nossa vida, através das nossas experiências, nós vamos escrevendo em cima do nosso genoma o nosso epigenoma. Então, a gente vai deixando ali uma série de marcas, né, que vão dizendo aqui, né, que eu me alimentei de uma forma, eu fiz alguns ajustes na minha receita do bolo, né? Porque o nosso DNA faz as proteínas, né? Na maior parte das vezes, né, nosso DNA, as regiões codificadoras do nosso DNA, elas fazem as proteínas. Então, eu estou adicionando umas modificações na minha receita. Ao invés de colocar 2 ovos na minha receita de bolo, eu estou colocando 3. Ao invés de colocar 2 xícaras cheias de açúcar, estou colocando 2 xícaras rasas, né? E como é que eu faço isso? Através do meu estilo de vida. Eu vou modificando a expressão dos meus genes, a quantidade de transcrito, etc. Tá? Então, por isso que todas as escolhas são importantes. Porque a maioria das doenças do envelhecimento, elas são definidas no intraútero, durante a infância e durante a adolescência, em períodos críticos, em que, por exemplo, se eu não tiver, por exemplo, a doença cardíaca, ela pode ser definida ainda no intraútero, na primeira infância, quando a estria gordurosa é feita dentro das artérias. E dali isso vai desenvolver e aos 60, 70 anos vai dar a doença cardiovascular. A osteoporose também é definida, por exemplo, na gestação, na fixação do cálcio, né, na infância e na adolescência. Então, se eu passar a minha adolescência deitada em frente ao computador, jogando videogame, eu vou estar definindo que ali na velhice eu vou ter osteoporose, tá? Então,
Quer dizer que nós somos autores da nossa história e estamos definindo as nossas doenças. Por isso que é importante a gente fazer boas escolhas a vida inteira. E por isso também é importantíssimo a gente ter programas de proteção à gestante, à criança, ao adolescente, para que eles possam ter uma construção saudável e que durante a sua idade adulta eles possam ser saudáveis, produtivos, felizes, e durante a velhice não sejam um poço de doença, tá? Então, quando eu estou investindo aqui, estou investindo na gestação, na gestante, na suplementação, na alimentação, estou deixando faltar alimento, eu estou fazendo a programação desse adulto, tá? A programação fetal. Estou fazendo a programação fetal. O que que é a programação fetal? É a programação epigenética desse indivíduo no adulto, tá? Para a vida toda dele. Ok? E o que que é essa programação? São os padrões estabelecidos epigenéticos. Tá? Não é lindo isso? Incrível, né? Então, tem um artigo que é muito legal, porque ele fala que a herança epigenética, ela é transgeracional. Ou seja, a gente está falando da gestação, indivíduo nascido, né? Mas eu estou falando mais que isso. Estou falando também das experiências dos nossos antepassados que podem ser passadas para a gente. Olha que loucura isso! A experiência do antepassado é passada para a gente. Então, o artigo, né, ele define 3 tipos de eventos epigenéticos. A epigenética direta, que ela é decorrente do nosso estilo de vida e das nossas experiências, das nossas escolhas, ou coisas que a gente teve que viver. E da experiência indireta, decorrente das experiências que a gente viveu no ventre, mas que foram da nossa mãe para a gente. E da experiência indireta, que é decorrente das experiências dos nossos antepassados. Se a gente for dar uma olhadinha nos nossos antepassados, a gente vai ficar meio bege aí com a história, né? Por quê? Porque a gente fugiu da fome da Itália, a gente é filho da escravidão, né? Dos escravos que foram trazidos da África. Então, essas marcas todas, elas se manifestam hoje em nós. Então, tem vários estudos que mostram que indivíduos que passaram por situação de fome, ou de medo, de carência, isso e aquilo, manifestam muito mais obesidade, síndrome metabólica, diabetes, até na terceira geração. Quer dizer, quanta coisa a gente está definindo, né? Então, a experiência, para ela poder ficar marcada do ponto de vista epigenético, ela tem que ser uma experiência marcante. Não é assim, eu levei um susto ali na esquina e já marcou meu epigenoma. Então, experiências marcantes, como experiência de fome, experiência de guerra, experiências assim terríveis, experiências fortes, e a continuidade dessa experiência, especialmente num momento crítico, por exemplo, durante o momento da gestação, né, elas marcam mais o epigenoma. Então, uma única experiência, ela já pode direto marcar 3 gerações, porque ela marca os pais, os gametas, né? E se a mulher tiver gestante, o filho e o próprio gameta do filho. Então, uma única experiência, ela pode se manifestar diretamente em 3 gerações, tá? Mas se a mulher não tiver grávida, isso pode ir para o oócito dela, essa marca pode ir lá para o oócito, e do oócito ela pode se manifestar aí para o filho e para outras gerações. Então, esse esquema aqui legal demais que está no artigo, né, que eu estou citando, ele fala que nós somos fruto da cultura, de um contexto social dos nossos antepassados, né? E que chega até nós aqui na concepção, tá? E esses eventos próximos, por exemplo, suplementação, nutrição, tudo que acontecia aqui um pouquinho antes e aqui depois, durante a gestação, são muito importantes para a definição epigenética. E depois, isso daqui, na vida precoce, né, a vida da infância, também muito sujeita a marcações epigenéticas.
Então, nessa linha, né, de passado e futuro, de tempo e espaço, né, a gente tem esses mecanismos epigenéticos definindo saúde, doença, tudo isso. Bom, o artigo também faz uma revisão muito bonita, dizendo que existem mudanças epigenéticas e elas podem ocorrer por vários fatores, como dieta, uso de tabaco, exposição a poluentes ou agentes estressores. Então, estresse mesmo, doença psiquiátrica, né, estilo de vida que a pessoa tem. E podem definir várias doenças, estão implicadas num monte de doenças, que são as doenças que a gente conhece, olha aqui. Tem tudo. Tem câncer, doença cardiovascular, doenças que definem o envelhecimento, ansiedade, doenças autoimunes, depressão, degenerativas, metabólicas, né? E aqui, olha, só estudos com microRNA, né, que são RNAs reguladores, bem pequenininhos, mas eles não vão virar proteína, eles são reguladores da expressão gênica, estão envolvidos em várias doenças, olha, espectro autista, distúrbio bipolar, ó, várias das psiquiátricas aqui, tá? Ansiedade, olha quanta coisa. Então, são importantes para a gente estudar. Então, o epigenoma, ele é essa interação entre o genoma e o ambiente, a exposição ambiental, né, que vai definir o epigenoma e que vai definir, aqui ele chama, ele é o fenótipo, na verdade, né? São os fenótipos, na determinação dos fenótipos, ou seja, a doença, a saúde, o que a gente vai ser. Então, olha como nós temos que ver a saúde como algo tão interativo, com várias conjunturas que são importantes aqui, tá? Então, olha que legal, né? Então, a suscetibilidade a doenças, ela implica muita coisa. Então, tem um estudo que fizeram entre a correlação entre o ambiente e a epigenética nas doenças complexas, né? E acompanharam a exposição de um grupo de gestantes, tá? De Nova York a poluentes, hidrocarbonetos aromáticos e policíclicos e benzopireno, tá? Que é um tipo de hidrocarboneto aromático policíclico também, que é o da fumaça, tá? E aqui várias substâncias químicas são hidrocarbonetos aromáticos e policíclicos, inclusive pesticidas, interferentes endócrinos, um monte de coisa. E ele viu que a exposição foi relacionada com o aparecimento de crianças com asma, que tiveram mudanças de comportamento social e mudanças do coeficiente de inteligência. Olha só, aí fizeram, né, o sangue do cordão umbilical desses bebês e viram que haviam alterações em sítios específicos de metilação do DNA nesse sangue de cordão. E a amostra está sendo seguida para a gente ver o que vai acontecer como desfecho. Então, quer dizer, o fato da mãe ter sido exposta a um poluente, aconteceu isso. Aqui, esse artigo viu efeitos transgeracionais com mudanças nos espermatozoides. Aqui foi feito em modelos animais e aqui foi feito um estudo com exposição a bisfenol A, que é aquele agente plastificante, né, do plástico. Quando a gente aquece, libera bisfenol A, que é um interferente endócrino. Então, a ação foi feita, ação de 4 compostos e mistura de diversas substâncias tóxicas, tá? Inclusive o bisfenol A, através de gerações em animais adultos, jovens, e eles viram alterações epigenômicas nos espermatozoides. Isso foi da geração 1 à geração 4, em especial num gene chamado AVP, e também mudanças no tocante ao comportamento social desses animais. Então, quando a gente fala, nossa, o mundo está louco, tanta gente estranha, né? Então, esse comportamento social, de isolamento e tal, que a gente tem visto bastante, transtorno de déficit de atenção,
pode estar relacionado a essas mudanças também no ambiente, tá? Tem uma substância que é usada como pesticida na lavoura, né, que é um antifúngico, que é o vinclozolin, ele altera a linhagem dos machos, tá? Então, por exemplo, a fêmea, ela está lá na lavoura e ela recebe uma carga desse antifúngico, pulverizar a lavoura, ela estava lá. Todos os filhotes machos serão alterados no seu epigenoma e isso vai ser transmitido através de várias gerações. Quer dizer, essa alteração se torna uma alteração que é transgeracional. Então, olha que interessante, porque a gente está vendo uma substância. Agora, imagina quantas substâncias nós somos expostos na nossa vida. E olha como é importante a gente cuidar, né, e suplementar. Então, o fato, por exemplo, de eu suplementar uma fêmea que tem tendência à obesidade e a câncer, ela vai alterar a proporção de filhotes nascidos saudáveis e não saudáveis. Então, por exemplo, aqui, essa que teve suplementação na dieta durante a gestação, ela teve ratos, filhotes aqui saudáveis, nascidos saudáveis, numa proporção de 3:1, enquanto que aqui não. O fato de você não suplementar e deixar à deriva aquelas populações que precisam, você vai estar cultivando a doença. Se você fizer a intervenção, você vai cultivar a saúde e isso vai mudar até as próximas gerações. Então, por exemplo, quando eu penso nesses planos de assistência à gestante, políticas públicas que dão suplementação, elas fazem a diferença no custo social, no custo da saúde, financeiro da saúde, e na qualidade de vida das pessoas, né? Na capacidade de trabalho das pessoas, isso interfere em toda uma sociedade. Então, não adianta só eu proteger os meus, então, na minha casa, a minha alimentação é saudável, os outros eu largo para lá. Na verdade, do ponto de vista social, eu vou pagar a conta da mesma forma, tá? E vai sair bem caro, por sinal, tá bom? Aqui, por exemplo, a Dáfnia, que foram os primeiros estudos que foram feitos, né, com organismos de... A Dáfnia, quando ela é exposta a predadores, ela faz a expressão gênica de espinhos defensivos. Então, olha só, mesmo que eu tirar os ovos de uma Dáfnia e cultivar sem a presença de predadores, as próximas gerações vão nascer todas com espinhos. Então, a gente vê que as experiências, elas são passadas de uma geração para outra, seja nutricional, seja experiência de estresse, que vai gerar estresse pós-traumático, entre outras, tá? Então, em relação à questão nutricional, tem um artigo que é muito bonito que fala que nós somos o que nossa avó comeu. E aí eu fico pensando na minha avó italiana, o que ela comeu? Ela comeu muito pão, muito macarrão. E hoje a gente tem uma família de diabéticos aí, pessoal lutando para não ganhar peso, né? Diferente, por exemplo, de um que teve uma descendência indígena, que não passou pela falta, né? Os indígenas, eles não têm a insegurança alimentar e nutricional da forma como os italianos tiveram. Então, para a gente ver como é bonito isso, né? Nós vamos mudar o fenótipo e também vamos mudar as doenças, né? O fenótipo também, através das doenças, tá? Aqui, só para dar um zoom na história da Dáfnia, a Dáfnia, quando é exposta a predadores, faz a expressão gênica de espinhos defensivos. E se eu tirar as ovas dela e colocar num aquário que nunca viu predador, eu vou continuar tendo os filhotes nascidos com os espinhos para se defender. É como se a mãe falasse para o filho, ó, cuidado, aí tem problema. E a gente viu muito isso, do que eu chamo de epigenética do sofrimento, através da exposição gestacional à fome da guerra de 1944 e 1945, no inverno da fome, né, que aconteceu na Holanda,
onde os nazistas fizeram um embargo para a vinda de alimentos, e era inverno, né? E eles passaram fome, e as gestantes não puderam se alimentar adequadamente. Então, teve o maior índice de nascimento de crianças com esquizofrenia, e esses indivíduos tiveram efeitos epigenéticos no nível cerebral, e depois, para as próximas gerações, muita síndrome metabólica, muita obesidade, muita diabetes, tá? E essas pessoas, quer dizer, esse evento definiu o adoecimento dessas populações por várias gerações. Outros exemplos também são importantes de estresse pós-traumático aqui, de sobreviventes, de filhos de sobreviventes do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, com marcas epigenéticas no receptor do glicocorticoide. Onde que é o receptor do glicocorticoide? É o receptor cerebral que recebe o hormônio cortisol, que regula o estresse, tá? Então, quer dizer que essas pessoas que viveram lá no campo de concentração, tiveram estresse pós-traumático, eles tiveram marcas químicas na região que regula o gene que faz a proteína receptor do cortisol. E isso é um problema, porque a regulação do estresse deles fica diferente. Aqui também, mais 2 artigos falando do genocídio, todos esses artigos são de 2014, e esse último, do genocídio Tutsi da Guerra de Ruanda, mostra as marcas transgeracionais deixadas e a desregulação na biologia do eixo neuroendócrino. Quer dizer, está regulando coisas muito básicas. Então, eu estou falando de genes que são regulados pelas nossas experiências. Citei aqui o gene do NR3C1, que é o que faz a receita, né, do receptor do glicocorticoide, tá? Então, esses genes que podem ser modificados. Então, exemplo dessa guerra que foi horrível, né? Nível de sofrimento extremo, quer dizer, um evento marcante num momento específico e a continuidade da experiência definiram marcas epigenéticas em populações. Então, vamos entender um pouquinho mais como é que funciona isso. Eu vou dar um stop aqui e vou gravar na próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês. A gente continua, hein? Não percam.